E aí, vamos mergulhar naquilo que é basicamente a fundação invisível do nosso mundo moderno? Hoje a gente vai explorar os bastidores de praticamente toda a tecnologia de ponta que existe. Pensa bem, quando a gente fala em inovação, logo vem à cabeça software, inteligência artificial, um design incrível de hardware, né? Mas a gente quase nunca para pensar nos minerais brutos que tornam tudo isso fisicamente possível. E são exatamente eles, os elementos de terras raras. Então, bora entender como um pequeno grupo ali da tabela periódica virou o centro absoluto da disputa pelo poder global hoje em dia. Olha só essa frase para a gente ter ideia do tamanho do que estamos lidando. Ela foi dita lá em 1992 pelo então líder chinês Deng Xiaoping. E a verdade é que isso não foi um comentário qualquer. Foi uma profecia geopolítica que definiu as décadas seguintes. Antes mesmo da gente entrar na química da coisa, é fundamental entender isso. Quem controla as terras raras hoje tem um poder super comparável ao dos grandes produtores de petróleo no século XX. O tabuleiro global mudou totalmente, e controlar essas pecinhas é o que define quem ganha o jogo. Parte 1. Afinal, o que são terras raras? E já vamos começar derrubando um mito gigante sobre esse nome, que, para ser sincero, causa muita confusão. A real é que as terras raras sofrem de um péssimo problema de marketing histórico. Apesar do nome, elas não são terras e, por incrível que pareça, não são nem um pouco raras na crosta do nosso planeta. Quimicamente falando, é um grupo bem específico de 17 elementos. Os 15 lantanídeos, mais o escândio e o ítrio. Eles aparecem nos mesmos depósitos e têm propriedades muito parecidas. Esse nome é meio que uma herança da mineração antiga. A palavra rara grudou neles pela extrema dificuldade de encontrar esses caras em concentrações puras que valessem a pena comercialmente. Separar eles da rocha é um pesadelo técnico monumental. E é aí que a brincadeira fica séria. Só que dentro desse grupinho de 17 tem uma divisão que muda tudo baseada no peso atômico. De um lado, a gente tem as terras raras leves, que são bem mais abundantes, tipo o lantânio, o cério e o neodímio. Do outro lado, o cenário muda totalmente com as terras raras pesadas. Elementos como disprósio e ítrio são super escassos, caríssimos e têm uma importância estratégica que beira o absurdo. Essa diferença é vital, porque quando a gente ouve falar de crise de abastecimento no noticiário, geralmente o desespero é por causa do acesso a esse seleto grupo dos pesados. Parte 2. O motor tecnológico. Isso explica exatamente por que todo mundo se importa tanto com isso. Eles são literalmente o oxigênio da tecnologia de hoje. E se você olhar para isso, fica claro como eles estão no nosso dia a dia. Se você tem um smartphone no bolso, usa um carro elétrico ou consome energia limpa, você depende dessa lista. Pega o neodímio e o prazodímio, por exemplo. Eles são indispensáveis para criar ímãs superpotentes para os motores elétricos. Mas detalhe, esses ímãs perdem a força no calor. É aí que entram o disprósio e o térbio, para aguentar a alta temperatura, o que é crucial para motores de carros e equipamentos militares. O lantânio está no refino do combustível, e se a tela do seu celular tem cores vivas no LED ou OLED, agradeça ao európio e ao ítrio. O ponto é, nenhum outro material consegue imitar essas propriedades magnéticas e visuais com a mesma eficiência. Não tem plano B. Parte 3. O paradoxo da mineração. Com aplicações tão incríveis assim, a gente bate de frente com uma barreira geológica imensa. Saber onde está o minério é uma coisa, conseguir usar é outra completamente diferente. Então, vamos entender esse paradoxo gigante. Abundância de um lado, dor de cabeça química do outro. Para colocar em perspectiva, tem mais sério na crosta da Terra do que cobre. Ou seja, achar não é o problema. O verdadeiro pesadelo industrial é que as terras raras são tipo aquele grupo de amigos que nunca se separa. Elas estão sempre misturadas, amalgamadas numas rochas super complexas. Separar cada um dos 17 elementos exige o que a gente chama de extração por solvente em múltiplos estágios. É um processo químico brutal, dificílimo e que custa uma fortuna. E pior, não é só difícil e caro. O custo ambiental é de cair o queixo. O processo de refino cria montanhas de resíduos tóxicos e um banho de ácido. E não para por aí. Esses minérios geralmente vêm de carona com materiais radioativos na natureza, tipo urânio e tório. Então processar terras raras significa inevitavelmente lidar com lixo radioativo. Lá no final do século XX, quando o Ocidente começou a ficar mais rígido com as leis ambientais, outras regiões com regras mais flexíveis assumiram essa bucha. E foi exatamente isso que desenhou o mapa do poder que a gente tem hoje. O que nos leva à parte 4, o domínio geopolítico chinês. Hoje, controlar essa cadeia de suprimentos virou uma ferramenta estratégica absurda. Olha esse dado, porque muitos economistas consideram isso um dos maiores gargalos do mundo moderno. Como a China topou assumir todo aquele custo ambiental e econômico lá atrás, o resultado hoje é uma hegemonia incontestável. Entre 85% a 90% de toda a capacidade de refino e processamento químico dessas terras raras no mundo está na mão deles.
É um monopólio industrial quase sem precedentes. O resto do planeta inteiro fica brincando pelas migalhas, aqueles 10 a 15% que sobram. E se a gente olhar só para a mineração bruta, tirar a pedra do chão, esse número histórico fica em torno de 60 a 70% para a China. É um pouquinho menor que o do refino, sim, mas pensa bem. Não adianta nada o seu país conseguir cavar o buraco e tirar a rocha se depois você tem que mandar quase tudo para um único país transformar isso num produto que a indústria consegue usar. A grande sacada aqui é que o gargalo não está na pá que cava, está no laboratório que refina o elemento. E ver isso ao longo do tempo ajuda a entender a tensão de hoje. Depois de montar esse império no final do século XX, o mundo teve um baita choque de realidade em 2010. Rolou uma treta territorial com o Japão e a China simplesmente cortou as exportações de terras raras para eles temporariamente. Resultado, os preços no mundo todo explodiram do dia para a noite. Foi um alerta vermelho gigantesco para o Ocidente. E agora, mais recentemente, no meio dessas guerras comerciais e sanções tecnológicas, a gente está vendo restrições fortíssimas na exportação de tecnologias de processamento. Ficou claríssimo que essa é a principal carta na manga no xadrez geopolítico. Mas por que isso balança tanto a economia? Porque a transição verde e a segurança nacional são literalmente reféns dessa cadeia. Se você pegar um carro elétrico comum, o motor dele precisa de uns 2 kg desses ímãs especiais para funcionar direito. Aquelas turbinas eólicas gigantes no meio do mar levam centenas de quilos por cada megawatt. E na defesa militar nem se fala. Sistemas de mísseis, radares de última geração, visão noturna, o motor daquele caça F-35. Nada disso sai do lugar sem esses elementos. Parte 5. O futuro das soluções. Sabendo que tem tanto em jogo, o que o resto do mundo está fazendo para não depender de um fornecedor só? A boa notícia é que ninguém está parado. Tem 3 frentes principais atacando esse problema. A primeira é o chamado friendshoring, que é uma diversificação estratégica. Governos investindo bilhões para reativar velhas minas e construir refinarias independentes. A segunda via é economia circular, a corrida maluca para reciclar o nosso lixo eletrônico e recuperar o neodímio e disprósio que já estão rodando por aí. É caro ainda, mas é essencial. E a terceira frente é inovação pura. Grandes montadoras de carros estão redesenhando os motores do zero para criar modelos que não precisam usar nenhuma terra rara ou que reduzam o uso a quase nada. E olhando para o mapa, a gente não pode ignorar a situação do Brasil. A ironia é que o país senta em cima de algumas das maiores reservas naturais do mundo inteiro. Só que o Brasil vive uma equação meio frustrante. Passou décadas focando só em exportar à terra um minério bruto como a monazita. Ainda falta aquela infraestrutura industrial forte para fazer o refino químico de alto nível em casa. É um gigante cheio de recursos que está com a faca e o queijo na mão, mas ainda precisa dar esse próximo passo para jogar na liga principal do processamento. E, no fim de toda essa nossa análise, o que fica uma grande pergunta. Já entendemos que as terras raras são o oxigênio da nossa tecnologia e do nosso futuro verde. O grande desafio dessa década não é achar o minério, a gente sabe que tem muito no chão. A verdadeira questão é como a gente tira isso da terra e refina sem destruir o meio ambiente e, ao mesmo tempo, cria uma rede de fornecimento que não quebre na primeira briga política internacional. É um baita quebra-cabeça. E a resposta para isso é o que vai definir se o nosso futuro tecnológico vai ser realmente sustentável.